fui demitido. Recentemente, um gestor que eu atendi dentro de uma mentoria me procurou exatamente porque vivenciou esse contexto, a demissão. E sabe por quê? Por conta de um conflito mal resolvido dentro do seu setor, com o seu time. 8 em cada 10 pessoas afirmam ter vivido algum conflito. Você vive algum? Já viveu? Bom, a notícia é que se você não viveu, com certeza viverá. Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Mário Rondon e este é mais um episódio do Futurize Insights. E eu sei que a gente já falou aqui nessa cabine de voo, não nessa exatamente, em outra, sobre como sair de um conflito. Mas isso é um tema tão presente e tão atual, inclusive me procuraram recentemente sobre isso aí, como eu já comentei, que eu achei por bem que nós conversássemos um pouco mais sobre gerir conflitos em times. Principalmente num dia de hoje, nos dias atuais, onde tantas gerações diferentes estão trabalhando no mesmo ambiente. Eu acho que nunca houve um momento na história no qual 4 a 5 gerações estavam trabalhando. E a gente sabe, quando gerações, eu, meus pais, meus avós, estamos juntos, obviamente, opiniões contrárias vão existir. Opiniões contrárias são o que a gente chama de conflito. 3 elementos atrapalham absurdamente a gente ter baixa performance por conta desses nossos conflitos. Inclusive tem dados que apontam que pelo menos em 30% diminui o nível de produtividade ou entrega em um time por conta de má solução de conflitos. E aí eu te pergunto, uma provocação, para o vídeo inclusive depois que eu fizer essa pergunta para você e pense, conflitos, eles são bons? Bem, antes de falar sobre conflito ser bom ou não, eu já adianto. Somos pessoas e cada um de nós é diferente um do outro, óbvio. Por isso que muitas pessoas, inclusive, buscam evitar ter algum conflito. Mas deixa eu te falar, a gente cresce nos desafios, os conflitos fazem com que a gente cresça. É importante que você, como gestor ou colaborador, aprimore o seu nível de maturidade profissional. Muitas vezes, por uma questão de ego ou falta de autoconhecimento, a gente pensa que o embate entre ideias passa a ser um combate entre pessoas. E aqui tem um primeiro grande elemento. Quando a gente conflitar com alguém, que a gente esteja conflitando com a ideia, com o projeto, com o processo, e não com aquela pessoa. Isso vai indicar maturidade. E aqui tem um diferencial muito grande. Conflitos, eles são bem-vindos quando a gente tem um time que está focado no objetivo claro. E aí eu quero destacar os 3 elementos que muito atrapalham as pessoas a utilizar bem conflitos dentro das suas organizações, dentro dos seus setores, levando até a demissão, infelizmente. A primeira coisa, comunicação clara. Uma coisa que eu aprendi muito é não alucine, pergunte. Não pense que você entendeu o que a outra pessoa está falando ou o que a outra pessoa está sentindo. Pergunte. A gente tem o hábito de preencher lacunas do pensamento. Não tire isso como óbvio. Pergunte. Pergunte se aquela pessoa entendeu, pergunte se você entendeu o que ela realmente quis dizer. A comunicação, quanto mais clara tiver, você vai evitar problemas simples e que pode transformar em grandes questões, grandes desafios. E detalhe, é importante que você tenha uma comunicação clara, inclusive para saber qual é o problema real. Muitas empresas, muitos times buscam resolver problemas que não existem, ou pelo menos problemas que não vão resolver as reais causas do que aquele time está passando. Então o primeiro elemento é tenha uma comunicação clara. A segunda coisa que você precisa ter é alinhar objetivos e indicadores. Quando a gente não tem isso claro, por mais óbvio que isso possa parecer, e a gente já conversou nessa cabine de voo diversas vezes sobre isso, quando a gente não tem metas, objetivos, indicadores claros e alinhados, inevitavelmente vai chegar alguém e falar assim, é isso aqui que você queria? Poxa, não foi nada disso que eu te pedi. Já ouviu essa frase? Se você não ouviu, que bom, parabéns, porque quase 90% das pessoas já ouviram. Volta e refaz. Isso é retrabalho, isso é tempo de vida, tempo de trabalho, tempo, qualidade de vida. Então ouça bem, pergunte mais e alinhe objetivos e propósito. E o terceiro elemento, diferenças de personalidade e de perfil comportamental. A gente precisa entender, inclusive é um processo de amadurecimento, que as pessoas são diferentes sim. Detalhe, eu não estou falando aqui, eu gosto de afirmar isso sempre nos meus treinamentos, sobre dois tipos de pessoas. Eu não estou falando sobre pessoa de má vontade e pessoa com falta de caráter.
Eu estou falando de outras pessoas que querem trabalhar e querem entregar. Essas outras duas é melhor sair. Bom, quando a gente fala, portanto, em gerir conflitos dentro de time, é um ponto positivo, mas é importante que a gente amadureça o nosso estilo de gestão e o nosso nível de gerir esses conflitos. Óbvio, a gente nem sempre quer, mas, como eu gosto de afirmar, o futuro é repleto de possibilidades para a gente crescer. Então, bora voar!